Bom dia. Dando continuidade às apresentações dos seminários que foram apresentados ao longo das últimas semanas, este é o quarto e último e oitavo da extinção dos contratos. Os integrantes são Amanda Salles, Ana Clara, Graziele, Lívia, Mariana, Paulo, Thaísa e eu, Patrícia. A extinção dos contratos, as apresentações elas seguirão da seguinte forma: módulo normal da extinção sem cumprimento, das causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato, da nulidade absoluta e relativa, cláusula resolutiva, direito de arrependimento, causas supervenientes à formação do contrato, resolução por inexecução voluntária, execução do contrato não cumprido, garantia da execução da obrigação a prazo, resolução por inexecução involuntária, resolução por onerosidade excessiva, a cláusula e a teoria da interdição, a onerosidade excessiva do Código Brasileiro de 2002, restrição, distratação, morte de um dos contratantes e decisão. A extinção dos contratos ela está prevista no nosso Código Civil Brasileiro de 2002. E o autor Carlos Gonçalves ele diz o seguinte, que os contratos, assim como os negócios jurídicos em geral, eles também têm um ciclo vital que nasce do acordo de vontades, produzem os seus efeitos e se extinguem. O contrato ele é fonte de obrigações e é onde nós encontramos as relações obrigacionais. Essas obrigações, ela tem seu caráter provisório. Tem seu caráter provisório e, portanto, a relação obrigacional ela surge para ser extinta. Quando se fala em obrigações, em contratos, está se falando também, não está se falando de direitos perpétuos, direitos esses que permanecerão por toda a vida e que uma vez constituídos esses direitos, gente, eu não lembro. Bom, o contrato é fonte de obrigações, ou seja, é onde encontramos as obrigações relacionais e que essas obrigações elas têm características em seu caráter provisório dessa relação contratual. Portanto, a relação obrigacional ela surge para que ela seja extinta. Então, quando se fala em contrato, em obrigações, não está se falando em direitos perpétuos, que, uma vez constituídos, durarão para sempre. Então, ninguém se torna credor para ser credor para toda a vida, para todo sempre. Da mesma forma que o devedor, ele não se torna devedor para ser devedor para sempre. Em algum momento, esse contrato, essa obrigação, ela deve ser cumprida e, portanto, o contrato será extinto. E aí o autor Carlos Gonçalves ele traz, ele cita Humberto Teodoro, que diz o seguinte: ao contrário dos direitos reais que tendem à perpetuidade, os direitos obrigacionais gerados pelo contrato caracterizam-se pela temporalidade. Não há contrato eterno. O vínculo contratual é, por natureza, passageiro e deve desaparecer.
naturalmente, tão logo o devedor cumpra a prestação prometida ao credor. Deste modo, a extinção normal do contrato ela dá-se pela execução, seja ela instantânea, diferida ou continuada. A execução instantânea ela se dá no momento único e imediato. Por exemplo, na compra e venda à vista, a entrega do objeto mediante o pagamento do mesmo. Em relação à execução diferida, ela se dá no momento posterior à formação daquele contrato, ou seja, o cumprimento dele é adiado para uma data futura. E em relação à execução continuada, ela se dá de forma sucessiva, em prestações que vão sendo cumpridas ao longo de um determinado período de tempo. Por exemplo, os contratos de aluguéis, os contratos educacionais. O cumprimento na verdade, pode ser assim, o pagamento do objeto, daquilo que foi adquirido. E a quitação é o comprovante que testifica que aquela relação, aquele pagamento de fato se efetuou. E aí o autor, ele cita o artigo 320, que trata da quitação, que dispõe da seguinte forma: a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. O parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. E aí eu trouxe um exemplo para ficar mais claro. Um contrato de compra e venda de produtos firmado entre um fabricante ou indústria e um revendedor ou lojista, em que a forma de pagamento se daria através de boleto bancário. Entretanto, no dia do vencimento, o lojista não conseguiu efetuar o pagamento por meio de boleto bancário, mas mesmo assim ele fez através de um depósito em conta em favor do credor, porém ele não informou a respeito desse pagamento. Mas o parágrafo único, ele diz que mesmo não sendo cumpridos aqueles requisitos, considera-se a dívida paga. Portanto, o devedor tem o direito ao seu comprovante de quitação. A extinção do contrato sem cumprimento. Bom, o contrato, a extinção do contrato ele se dá de forma normal e anormal. A forma normal é quando os requisitos, o que foi formado no momento do contrato, aquelas cláusulas que ambas as partes foram convencionadas, elas são cumpridas, todas elas. Então essa forma de extinção, essa é a forma de extinção do contrato que se dá de forma normal. Ou seja, todos os requisitos, as cláusulas, elas foram cumpridas dentro do prazo com a entrega do objeto. E o contrato, a extinção de contrato anormal, ela se dá quando alguns desses requisitos, ou até mesmo todos eles, não são de forma, de fato, efetivadas, não são cumpridas. Então, dá-se a extinção do contrato de forma anormal. Só ler. Algumas vezes, o contrato se extingue sem ter alcançado seu fim, ou seja, sem que as obrigações tenham sido cumpridas. Este é o modo anormal de extinção de contrato. Em relação às causas anteriores ou contemporâneas. As causas anteriores ou contemporâneas, elas já existem
no momento da formação do contrato, embora elas não sejam identificadas, as partes não tenham percebido naquele momento, mas elas já existiam. No momento da execução do contrato, essas cláusulas elas poderão se exteriorizar, se manifestar. E aí, existem alguns defeitos que afetam a sua validade, acarretando a nulidade absoluta ou relativa. Causas essas podem ser subjetivos ou objetivos. Subjetivas, elas estão relacionadas ao consentimento das partes, e as objetivas em relação ao objeto, se o objeto é lícito. Em relação à nulidade absoluta, por exemplo, uma das partes é um absolutamente incapaz, que no momento lá da formação do contrato, as partes convencionaram no acordo, mas não foi percebido que uma das partes ela era absolutamente incapaz. Mas no momento da execução, no decorrer, no momento que fosse dar os efeitos desse contrato, será percebido, e então esse contrato ele será extinto por nulidade, porque desde o momento da formação da genética desse contrato, ele já veio formado de forma nula. A cláusula resolutiva, ela é uma cláusula que ela também precisa estar desde a formação do contrato. Então, ela é inserida no instante da formação do contrato. E no momento da execução, ela pode extinguir o contrato. E o direito de arrependimento, ele também é uma cláusula que ele precisa estar ali desde a formação do contrato. Então, uma das partes, no decorrer na execução do contrato, ela pode suscitar esse direito e extinguir o contrato. Bom dia, meu nome é Ana Clara e eu vou dar continuidade nesse primeiro momento falando sobre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Primeiro, a gente tem que entender que nulidade no direito civil é a invalidez de um ato jurídico, ou seja, um ato jurídico sem efeito. A nulidade absoluta é um vício grave, é um vício tão grave que ela tem que ser invalidada desde o começo. Atinge o interesse público, pode ser alegada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, de ofício, pelo juiz, não pode ser alterada pelas partes e não convalesce com o tempo. Já a nulidade relativa a um vício menor, não é um vício tão grave quanto a absoluta, atinge interesses particulares, pode ser alegada pelas partes, a parte que foi prejudicada pode pedir a nulidade relativa, pode ser alterada pelas partes e pode convalidar com o tempo. Aqui eu trouxe alguns exemplos e hipóteses. Eu vou começar pelo exemplo da nulidade absoluta. Falta de capacidade do agente. Um adolescente de 16, 17 anos, não emancipado, vai fazer a compra de um carro. Ele assina o contrato da compra de um carro. Logo, esse contrato vai ser nulo, porque ele é absolutamente incapaz. Ele não tem capacidade para assinar esse contrato. Objeto ilícito. Eu faço um contrato com uma pessoa, só que de compra e venda. Só que o que eu vendo é drogas. Então, esse contrato vai ser nulo, porque o objeto é ilícito. Falta de forma prescrita por lei. Vamos supor, eu tenho um contrato de doação e ele precisa ser escrito. Só que lá na hora eu faço ele verbalmente. Ou seja, esse contrato também vai ser nulo porque falta de forma prescrita por lei. Porque ele deveria ser escrito e ele foi feito verbalmente. Então, ele também vai ser nulo. E a situação do ato jurídico. Imagine que alguém assina um contrato, mas
a propriedade do imóvel, mas querem evitar o pagamento de impostos sobre a transação. Para isso, eles decidem simular uma venda do imóvel por um valor muito abaixo do valor do mercado. Na escritura, eles registram que o imóvel foi vendido por 50 mil, mas na verdade o valor real era 200 mil. E eles combinam que o pagamento será feito em dinheiro fora do contrato. Ou seja, isso é a simulação de um ato jurídico. E também seria nulo por nulidade absoluta. Agora, na nulidade relativa pode ser por erro, dolo, relação ou vício de consentimento. Por erro, fiz um contrato de compra e venda de um quadro e eu achei que ele era o original, ok? Só que aí depois eu descubro que ele é falso. Eu posso pedir a nulidade relativa por erro, porque eu fui enganada. No dolo, vou comprar um carro, eu estou lá pesquisando e aí eu vejo um carro muito abaixo do valor que ele é realmente. Aí eu vou lá e compro esse carro, né? Que ele tá barato. Só que aí quando eu pego o carro, eu vejo que ele tem muitos defeitos que o vendedor não me falou. Então eu posso pedir a nulidade relativa do dolo, porque o vendedor não me disse que ele tinha esses defeitos. Por coação, é quando eu assino um contrato sendo coagida, um exemplo. A pessoa chega e me fala, olha, assina esse contrato, senão sua família vai estar em perigo. Aí eu assino o contrato sob coação. Eu posso também aplicar a nulidade relativa. E o vício de consentimento é quando eu assino um contrato que eu não sei o que ele está falando, não sei as cláusulas, não sei do que ele se trata. Por exemplo, eu estou autorizada e a pessoa fala assim, assina esse contrato. E eu assino, só que eu não sei do que se trata, não sei as cláusulas. E aí eu posso pedir a nulidade relativa por vício de consentimento. Agora eu vou falar sobre a cláusula resolutiva. O que é a cláusula resolutiva? É um dispositivo contratual que prevê a rescisão automática ou possibilita a prescrição de um contrato em caso de descumprimento de uma obrigação de uma das partes. E ela tem dois modos, que é a expressa e a tácita. A expressa, as partes estipulam claramente que o contrato será resolvido, será extinto caso haja inadimplemento. Ou seja, lá no contrato tem explicitamente dizendo assim, se o fulano não pagar tal valor no dia tal, o contrato será extinto. Lá está explícito. Já na tácita, presume-se que o inadimplemento autoriza a parte prejudicada a pleitear a resolução contratual, mesmo que não haja previsão expressa. Ou seja, mesmo que não haja previsão expressa no contrato, a parte prejudicada pode pedir a resolução do contrato em juízo, porque o nosso Código Civil, o que está previsto no nosso Código Civil. Sujeitando-se à perda do sinal, que é um pagamento antecipado para que o contrato seja cumprido, ou a sua devolução em dobro, sem, no entanto, pagar indenização suplementar, conforme o artigo 420 do Código Civil. No âmbito consumista, o direito ao arrependimento está no artigo 49 do Código do Consumidor. Ele fala que esse contrato tem que ser fora do estabelecimento comercial, e ele pode ser feito pela internet, ou pelo telemarketing, ou quando o vendedor vai na casa do consumidor para oferecer produtos. E ele tem um prazo de 7 dias para que o consumidor
de uma das partes ou de ambas de rescindir o contrato. A morte de um dos contratantes acontece quando o contrato é personalista. E a rescisão é um modo específico de extinção dos contratos que pode ser utilizada a resolução da resolução. Então, bom dia, eu sou o Paulo e eu vou falar um pouco sobre a resolução dos contratos. Bom, do latim, resolução resolutio significa dissolver, significa desfazer o que foi feito. O que é decidir quando se fala em resolução é o término desses contratos. E os efeitos e consequências dessa resolução vai depender das circunstâncias em que elas aconteceram. Eu vou falar um pouco da situação por inexecução voluntária no próximo slide. Bom, a resolução por execução voluntária, ela acontece quando uma das partes não cumpre com suas obrigações contratuais. Isso pode acontecer de maneira completa ou até parcial. É importante ressaltar o termo voluntário, porque ele vai depender se esse não cumprimento das obrigações foi por motivo justificado, caso de força maior fortuito, vai haver diferentes consequências nessa resolução. Nesse caso aqui, acontece por motivos mesmo de negligência ou o que quer que seja, os quais não é importante para a lei, ela não faz saber. Bom, nesse caso de execução voluntária, como eu falei, ela pode ser completa, né? Como por exemplo, numa prestação de serviço para um evento com data e horário específico, em que é contratado um serviço, como aluguel de cadeira, em que esse serviço não é feito para aquele dia. Bom, o evento acabou e não tem mais que se falar em negociar aquele contrato, porque o objetivo dele foi completamente tornado inútil. Nesse caso, está previsto no artigo 475 do Código Civil que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir existir cumprimento cabendo em caso de caso de realização por petição. Bom, esse artigo ele contempla tanto essa resolução parcial quanto a absoluta. Passa o slide, por favor. Bom, como eu já falei na questão do absoluto, cabe a parte lesada a resolução desse contrato, o término dele. Como já foi falado antes, se houver uma cláusula específica tratando da inadimplência, ele já automaticamente tem seus efeitos imediatos na resolução. Ou, se for interessante, passa para ele. Se for interessante para o contratado, ele pode pedir uma compensação e manter o contrato ativo, como por exemplo um casamento em que foi contratado 400 cadeiras específicas, a empresa só chegou com 300. É mais interessante para quem contratou ficar com pelo menos as 300 para ter onde as pessoas sentarem do que simplesmente não aceitar e terminar o contrato. Nesse caso, não acontece resolução. Ele tem o direito de continuar com ele, só que com medidas compensatórias e de indenizações também. Bom, também tem, quando se fala de inadimplemento relativo, esse também mora, que acaba o caso dos atrasos em pagamento de prestação de serviço. Esse caso existe leis específicas também que tratam desses dispositivos. Eu trouxe o artigo 394, que se considera se quem mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser receber o tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecida. Bom, de qualquer maneira, quando uma das partes não cumpre, seja com valor, seja na forma ou no prazo, ela está em mora e a lei define que há consequências para esse tipo de inadimplemento. Pode passar. Bom, agora o contrato é considerado desfeito entre umas partes do Estado anterior, sempre impossível. Eu não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia esses dias de um caso nos Estados Unidos em que uma mulher fez uma fertilização in vitro numa clínica e o bebê nasceu, ela era branca e nasceu negro. E aí ela processou a clínica porque ela descobriu depois que o embrião que foi colocado nela não era dela, era de outras pessoas. Nesse caso, o contrato houve inadimplemento por parte da clínica e não tem como ela não ficar mais grávida desse menino. É uma situação que não tem como voltar atrás. Nesse caso, existe legislação específica, principalmente porque em outros países, que
e também nessas questões éticas de fertilização. O caso da Letícia, o bebê, a clínica notificou os pais biológicos e eles fizeram a guarda do bebê e a mulher teve que dar. Ou seja, ela pagou para ser morrer de aluguel. Continuando, pode voltar. Como eu já falei, sobre a cláusula contratual, que a Ana já falou, vai haver a resolução imediata, se não houver, é passível de ser prestado na justiça. Isso está no artigo 474, que diz que a cláusula resolutiva expressa, que é o dispositivo que foi lido, opera de direito, e a tácita, aquilo que é implícito, que não está escrito diretamente no contrato, depende de interpelação judicial. Pode passar. Bom, como eu falei sobre o cumprimento parcial das obrigações contratuais, pode-se haver a compensação ou restituição proporcional. Em ambos os casos, tanto se não houver o cumprimento completo ou parcial, é passível de indenização por danos materiais e morais. Quando não se cumpre, a lei prevê que você pode exigir esse tipo de indenização, principalmente se o não cumprimento do contrato acarretar em prejuízos financeiros. Então, vai depender de cada caso, mas a lei prevê esse tipo de indenização. A resolução de prevenção voluntária visa proteger a parte lesada, garantindo que ela não seja prejudicada por um descumprimento justificado do contrato. Para que se mantenha sempre o cumprimento e a uma na hora de se cumprir um contrato. Esse é o grande princípio dessa legislação. Bom dia, eu vou falar inicialmente. Meu nome é Amanda, vou falar inicialmente da exceção de contratos. Preceito do artigo 476 do Código Civil, os contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o cumprimento da outra. Os contratos bilaterais salário máximo geram obrigações para ambos os contratantes, envolvendo prestação de serviços através de uma outra. Segundo o CAIMAI, os contratos bilaterais, as obrigações das partes são recíprocas e interdependentes. Cada um dos contratantes é semelhantemente credor e devedor do outro. Uma vez que a respectiva obrigação tem por causa do contratante, e assim a existência de uma é subordinada à outra. Se uma delas não cumprir, a outra deixa de existir a causa para o cumprimento da outra. Infere-se do artigo 476, dentro transcrito que qualquer um dos contratantes pode, ao ser demandado pelo outro, utilizar-se de uma defesa denominada de exception non aliquote contract, ou exceção de contrato não cumprido, para recusar sua prestação ao fundamento de que o demandante não cumpriu a que lhe competia. Aquele que não satisfez a própria obrigação não pode exigir o cumprimento da do outro. Aí, dentro da exceção de contrato não cumprido, tem alguns requisitos, como a gravidade da falta de equilíbrio das situações contrapostas, defesa direta, exceção de contrato parcialmente cumprido, cláusula sob ex referens e posicionamento do direito contratual. Já a gravidade de falta de equilíbrio das prestações é um requisito para que a exceção do contrato cumprido seja efetiva e a falta cometida pelo contratante que está exigindo a prestação do outro sem ter antes cumprido a sua, seja grave, diária, e proporcionalidade em prejudicação. Na defesa direta, possessão em apreço que é de direito material constitui uma defesa indireta contra a prestação ajuizada. Não é uma defesa voltada para a resolução obrigacional e incitar o réu o dever de cumprir a prestação convencional. A exceção do contrato parcialmente cumprido. Se um dos contratantes
vez cumpriu apenas em parte ou de forma defeituosa a sua obrigação quando se compromete ao cumprimento integral corretamente cabível se tornar a oposição do outro. Deve ser sobre o contrato basicamente cumprido. Na cláusula salvética, como decorrência da autonomia da vontade, a justiça à vontade diz, cláusula contratual que restringe o direito de as partes se utilizarem da outra. Posicionamento do direito. Pode passar. Sabemos que o contrato atual pode, ante o inadimplência do outro, provar seus critérios, que são três, que é conhecer, ineste e defender-se caso acionado como excelente ação de cliente contrário, pleitear a resolução do contrato com perdas e danos, provando o prejuízo sofrido, exigir o cumprimento contratual quando possível a execução do específico. Na garantia de execução da obrigação a prazo, uma garantia de execução da obrigação a prazo dos seguintes termos. Se depois do cumprimento do contrato, sobrevier uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode outra recusar-se a prestação que couber, até que aquela satisfaça a quem lhe compete ou dê garantia bastante satisfatória. Bom dia. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre a resolução por execução involuntária, que é o contrário do que Paulo falou. Aqui, diferente da regra geral, aqui a inadimplência não vai sofrer consequências intercorrentes do não cumprimento da prestação, porque o não cumprimento dessa prestação vai ocorrer referente a um caso além da vontade do devedor, que pode ser denominado tanto como caso fortuito ou força maior. No dispositivo do Código Civil, caso fortuito ou força maior são duas excludentes de responsabilidade civil. O Código Civil diferencia, um dos critérios para diferenciar o caso fortuito de força maior é que força maior pode ser denominado como ação da natureza, enquanto o caso fortuito é denominado como uma conduta humana. Por exemplo, no trajeto de um ônibus de turismo, o motorista tem que passar por uma serra. E nessa serra, quando o motorista vai passar, cai uma barreira e acaba ocasionando o tombamento do ônibus. Ou seja, aqui a gente está falando de força maior, porque como dizia, uma ação da natureza. Em outro exemplo, nesse ônibus, sem ocasionar o caimento da barreira, um dos passageiros anuncia um assalto. Aqui a gente está falando de conduta humana, é um caso fortuito, porque ele vai gerar prejuízo tanto ao motorista quanto aos passageiros, mas é um prejuízo distante da empresa. A empresa não tem responsabilidade de arcar com os prejuízos tanto dos motoristas quanto do passageiro, porque foi um caso de ação humana. Adiante, a resolução de inexecução involuntária, ela opera sobre 3 requisitos. Para a existência dela, ela precisa ser objetiva, isto é, ela não concerne a própria pessoa do devedor, pois deixa de ser involuntária se de alguma forma este concorre para que a prestação se torne possível. Ela também deve ser total, pois se a inexecução for parcial e pequena, e de pequena proporção, o credor pode ter interesse em que mesmo assim o contrato seja cumprido. E por fim, ela deve ser definitiva. O Código só diz que, em geral, a impossibilidade temporária acarreta apenas a suspensão temporária do contrato. A respeito da resolução por onerosidade excessiva, ele vai apresentar tanto a cláusula da teoria da imprevisão quanto o rebus sic stantibus, que uma é em decorrência da outra. Primeiro, a gente deve conhecer o que estabelece a teoria da imprevisão. Essa teoria traduz a cláusula rebus sic stantibus, que diz que, segundo o contrato, somente seria exigível se as condições econômicas do tempo em que ele foi celebrado fossem semelhantes ao fim dele. E aí, esse pensamento foi sendo esquecido pelo liberalismo
que adotou o princípio da força obrigatória como absoluto com o advento das grandes quedas. Tal ideia tornou-se socialmente sustentável. A teoria da imprevisão, ela tomou força reconhecendo a ocorrência de acontecimentos novos e imprevisíveis pelas partes e não imputáveis, aptos a afetar a base econômica ou a execução do contrato, e levando a sua resolução para revisão ou ajustá-los de acordo com as circunstâncias. A teoria da imprevisão, adotada pelo Código Civil, foi difundida e adaptada por Arnoldo Medeiros da Fonseca. O referido autor difundiu e adaptou a teoria em razão da forte resistência oposta à teoria revisionista. Ele incluiu o requisito da imprevisibilidade para possibilitar sua adoção. Assim, não era mais suficiente a ocorrência de um fato extraordinário. Era também exigido que este fosse imprevisível. E é por essa razão que os tribunais não aceitam a inflação e alterações na economia como causa para a revisão dos contratos, pois tais fenômenos são considerados previsíveis entre nós. A resolução por onerosidade excessiva tem a característica de poder ser utilizada por ambas as partes, seja pelo credor e seja pelo devedor. Bom dia, meu nome é Mariana e eu vou falar um pouco sobre a onerosidade excessiva no Código Civil Brasileiro de 2012. Bom, o Código Civil de 1916 ele não regulamentou expressamente a revisão contratual e a introdução da teoria da imprevisão no direito positivo brasileiro, ela ocorreu junto com o advento do Código de Defesa do Consumidor. E foi o Código Civil de 2002 que consolidou o direito à alteração do contrato em situações específicas, por meio de uma seção composta de 3 artigos que falavam da resolução dos contratos por onerosidade excessiva. Bom, o primeiro deles diz o seguinte, é o artigo 478, e fala que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão a data da citação. No texto, além de exigir que o acontecimento ele seja extraordinário, imprevisível e também excessivamente rigoroso para uma das partes, ele também segue outro requisito que dá extrema vantagem para a outra parte, o que limita ainda mais o âmbito da abrangência dessa cláusula, o que foi, e a partir disso houve diversas críticas, né, a esse texto, a essa redação, e também ao fato de que este não prioriza a conservação do contrato da sua revisão. O Ilodoso de Aguiar Júnior, ele observou que as cláusulas gerais permitem ao intérprete encontrar fundamento para a revisão do contrato em razão de fato superveniente, que diz respeito à sua finalidade social, às exigências da boa-fé e também significa um enriquecimento indevido de uma das partes. Então, essa regra específica da onerosidade excessiva, ela acaba sendo usada apenas subsidiariamente, porque o seu enunciado acaba sendo extremamente restritivo. A hipótese de revisão do contrato ela foi fundada apenas no dado objetivo de equivalência da prestação e fala no artigo 317 o seguinte: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Essa desproporção manifesta citada no artigo, ela ocorre tanto em prejuízo do credor quanto do devedor, ela pode ocorrer, né, no caso. Diante disso, deve-se entender que quando
para a resolução do contrato por onerosidade excessiva são ocorrência de um contrato comunicativo de execução diferida ou de prazo excessivo, ocorrência de fato extraordinário e imprevisível, considerável alteração da situação de fato existente no momento da execução, em confronto com a que existiu por ocasião da celebração, e nexo causal entre o evento superveniente e a consequente excessiva onerosidade. Pode passar. Bom, esses pressupostos, agora eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles, que são 4, né? E o primeiro pressuposto, para que se possa colocar uma onerosidade excessiva, ele fala que se trata de determinados contratos de duração, nos quais há um intervalo de tempo razoável entre a sua celebração e a completa execução, podendo ser contrato de execução diferida ou de realização em um momento futuro, como, por exemplo, a compra e venda com postergação da entrega do bem para o mês seguinte ao da alienação ou o pagamento em 90 dias após a conclusão do contrato. E também pode ser um contrato de execução continuada ou periódica, que nesse caso seria a prestação de serviços por tempo determinado, de empreitada ou de fornecimento. O segundo requisito, ou também ele também é chamado de condição externa, ele fala que a superveniência de fato extraordinário e imprevisível tem operado a alocação do mínimo objetivo de tal forma que o cumprimento do contrato implica por si só o enriquecimento de um e o empobrecimento de outro. Então, para isso, faz-se necessário que esse evento prejudicial ele surja após o aperfeiçoamento das exigências do contrato, né? E antes da execução dele. Caso contrário, o contraente lesado ingressa em juízo no curso da produção dos efeitos do contrato, pois se já tiver executado, não vai ter mais como ter uma intervenção judicial. O terceiro pressuposto, ele trata da considerável alteração da situação de fato existente no momento da execução, em confronto com a que existia por ocasião da celebração. E para isso faz necessário que o evento prejudicial e se essa obrigação ela for parcialmente cumprida, a onerosidade ela ainda pode atingir a outra parte por meio da revisão ou da resolução parcial do contrato. E é necessário também que o acontecimento não se manifeste só na esfera individual do contratante, porque ela tem que ter um caráter de generalidade. E além disso também, não há uma medida padrão para se concluir que uma obrigação ela se tornou excessivamente onerosa. Cabe ao juiz ele avaliar caso a caso e ele analisar, né, as especificidades do caso concreto, do fato concreto. E o Código Civil ele também não prevê qualquer prazo para que a onerosidade excessiva ela se configure. Ele pode ocorrer tanto no início da vigência do contrato quanto em qualquer outra fase. E por último, o quarto pressuposto, ele fala da existência de nexo causal entre o evento superveniente e a consequência de onerosidade. E ele é necessário que a gente discorra em uma situação de uma mutação da situação objetiva. E em termos do cumprimento do contrato, que em si mesmo ele pode causar o empobrecimento do prejudicado, né? E, por fim, falar da ação da onerosidade em defesa ou reclamação, a proposta do réu de modificar equitativamente a função do contrato e a obrigação de prestação das partes. Bom, a onerosidade excessiva ela pode ser erguida como defesa ou reconvenção, né? E ela isso pode acontecer na ação de cobrança ou de exigência de cumprimento de obrigação, bem como na de resolução. E a proposta do réu de modificar equitativamente as condições do contrato, ela está presente no artigo 479 do Código Civil e entende-se que nada impede que a parte interessada em evitar a resolução do contrato se antecipe e se ofereça para estabelecer o equilíbrio contratual. E por fim, a obrigação imposta a apenas uma das partes, ela
por dois tipos principais: unilateral e bilateral. A unilateral acontece quando apenas uma das partes pode decidir o contrato, encerrar o contrato, desde que isso seja permitido por lei ou pelo próprio contrato. Exemplo: o contrato de trabalho pode ser encerrado por vontade do empregador ou do empregado. A resolução bilateral, quando ambas as partes concordam em terminar o contrato de forma amigável. Exemplo: o locador e o inquilino podem decidir juntos encerrar o contrato de aluguel antes do prazo. Diferente da resolução, que ocorre por descumprimento de uma obrigação, a resilição é um termo pacífico e voluntário. Distrato de quitação. Distrato no direito civil é o acordo entre as partes para encerrar o contrato de forma amigável. Ele acontece quando ambas as partes concordam que não querem mais continuar com o contrato e fazem um novo documento para formalizar o fim da relação, como exemplo do inquilino e do proprietário do imóvel já citado. O distrato segue a ideia de que as partes podem criar um contrato e também podem desfazê-lo juntas. Ela colocou a explicação dos pontos 1, que qualquer contrato pode cessar pelo distrato, sendo necessário que os efeitos não estejam exauridos, uma vez que o cumprimento é a via normal da extinção. Isso significa que o distrato só pode acontecer enquanto o contrato ainda está em andamento e produzindo efeitos. Se já houver sido totalmente cumprido e todas as obrigações forem concluídas, não faz sentido falar em distrato, pois o contrato já se extinguiu e naturalmente pelo cumprimento. Ela citou que não pode haver um distrato. Um contrato de compra e venda de carro foi totalmente cumprido, o comprador pagou e recebeu o carro. Nesse caso, o contrato já extinguiu pelo cumprimento, então não há o que desfazer. Ou seja, o distrato só faz sentido quando há inobrigação que tem do contrato. A quitação refere-se à comprovação do pagamento de uma dívida. Segundo o artigo 320 do Código Civil, a quitação pode ser dada por instrumento particular, ou seja, não precisa seguir a mesma forma do contrato original. Isso significa que, mesmo que o contrato tenha sido feito por escritura pública, a prova do pagamento pode ser feita por um documento simples assinado pelas partes. Um exemplo seria a hipoteca. Aqui fala que a hipoteca só pode ser convencionada por escritura pública. E a quitação do crédito hipotecário pode ser outorgada por instrumento particular. É um direito real de garantia sobre o bem imóvel, dado como segurança para o pagamento de uma dívida. Quando a dívida é garantida pela hipoteca quitada, o credor, normalmente o banco, deve conceder um documento de quitação para permitir o cancelamento da hipoteca no cartório de registro de imóveis. A constituição da hipoteca só pode ser feita por escritura pública, isto é, um documento registrado em cartório. Já a quitação do crédito hipotecário, ou seja, o pagamento da dívida garantida pela hipoteca, pode ser feito por instrumento particular, assim, não precisa ser por uma escritura pública. Isso significa que para criar a hipoteca é exigida uma formalidade maior, mas para provar o pagamento da dívida e liberar o imóvel da hipoteca, um documento assinado entre as partes já é o suficiente. Se um contrato já foi totalmente cumprido, ele simplesmente acaba sozinho, sem precisar de distrato. Se o contrato já gerou efeitos, como o carro vendido e entregue, mas as partes querem mudar algo depois, você dirige um novo contrato e não um distrato. O distrato acontece do mesmo jeito que o contrato. Se as partes podem criar um contrato juntas, também podem encerrá-lo juntas. Ou seja, o que foi feito por um acordo pode ser desfeito por outra acordo. Bom dia, pessoal. A Thaís, agora eu vou apresentar a resolução lateral, que se difere do distrato que a Grazi vai apresentar, justamente por ser pautado na extinção do contrato mediante a manifestação de apenas uma das partes. Essa ação está prevista no artigo 473 do Código Civil e não requer que tenha inadimplemento, no caso, o descumprimento do contrato ou culpa da outra parte. Só que para isso, a resolução lateral ela não é admitida em todos os tipos de contrato. Existem contratos específicos que admitem as modalidades de extinção, que é o contrato, por exemplo, com prazo indeterminado. Porque
Se essa possibilidade de se desvincular dos contratos de prazo determinado, as partes elas poderiam ficar permanentemente obrigadas a cumprir esse vínculo contratual, o que feriria a questão do princípio da autonomia da vontade, já que as pessoas não teriam essa autonomia de poder instituir um contrato sem que outra parte pudesse contar. A consequência dos efeitos da exibição unilateral é a extinção do vínculo contratual, bem como a indenização ou a penalidade quando a lei permitir. O artigo 453 diz que a exibição unilateral dos casos em que a lei expressa e implicitamente permita opera mediante denúncia notificada da parte. Parágrafo 1. Se, porém, da natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos considerados para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza dos investimentos. Pode passar. A denúncia citada no artigo 463 informa cerca do encerramento com base na cláusula contratual que está prevista no contrato, né, a fim de extinguir esse vínculo sem necessidade de justificativa específica. Só que isso não obrigatoriamente faz com que a pessoa que deseja encerrar aquele contrato deixe de pagar o valor da indenização, como previsto no artigo 453. A título de exemplo, operadora, digamos que eu, Thaís, vou contratar uma operadora telefônica que vai me prestar serviço todos os meses, no caso, com o plano mensal de telefone, das ligações, internet, e eu desejo encerrar aquele contrato. Só que ela me ofereceu um desconto de 80% em cima daquele telefone, no caso, que eu iria adquirir e também iria pagar a questão do plano. Só que eu não vou poder encerrar aquele contrato, porque a operadora telefônica ela pode inserir no contrato uma multa que eu vou ter que pagar, justamente por estar acabando com a obrigação do contrato. Nós também tem a questão do resgate, que é a forma que seja contraprestação do pagamento das partes, encerrando o contrato ou reverter o direito concedido. A título de exemplo, o segurado pode decidir encerrar o contrato e resgatar o valor pago proporcionalmente. Por exemplo, eu contrato o seguro de um carro e desejo encerrar o contrato porque eu não precisei acionar aquele seguro. Ou seja, eu posso pedir que seja pago o valor proporcional, já que eu não acionei nenhum momento aquele seguro. A renúncia à regulação se assemelha porque a renúncia ocorre quando a parte que detém o direito, decorrente do contrato, decide abrir mão dele. A título de exemplo, o advogado decide renunciar à qualificação do cliente no processo judicial. Quando o advogado decide renunciar pelo contrato, ele é a parte que detém o direito. Ou seja, ele pode renunciar, não mais representar o cliente. Enquanto o cliente também pode, só que no caso do cliente, ele seria uma espécie de extinção do contrato pela revogação. Porque ele é revogar aquela procuração concedida pelo advogado, né, para representar no processo judicial. Nós temos o tipo de extinção de contrato também por rescisão, que por vezes se assemelha com a rescisão e as pessoas também costumam usar a rescisão como sinônimo de rescisão. Só que a rescisão ela só é admitida nos casos de lesão ou estado de perigo. Que no caso de lesão, a prestação é manifestamente desproporcional, e isso ocasiona o risco do consentimento, pela inexperiência de uma das partes, que torna o contrato anulado. E também o estado de perigo, quando a obrigação é excessivamente onerosa, o que ocorre o risco da coação e cada restituição da parte que recebeu, que torna também anulado. Por esse motivo, a gente não pode usar como sinônimo de resilição. Por exemplo, quando eu presto serviço na empresa, a gente costuma utilizar o termo rescisão quando você sai da empresa e encerra o contrato, só que nem sempre, porque justamente ela só está prevista no caso de lesão ou estado de perigo, ou seja, o termo correto seria resilição, não rescisão. E, por fim, a morte de um dos contratantes. Essa extinção ocorre quando a relação contratual é personalíssima, ou seja, quando depende das qualidades provenientes daquela pessoa em si que faleceu. E a gente apenas também alguns tipos de contrato que se extingue com a morte, mandato, contrato
contrato de prestação de serviços e concordado vitalício. A título de exemplo, um contrato de prestação de serviços, quando, por exemplo, eu vou fazer um casamento e eu contrato um cantor para poder trabalhar para mim naquele dia do casamento. E por um motivo de força maior, no caso, ele falece. Não tem como outra pessoa substituir aquela pessoa, já que ele que tem aquelas qualidades. Não tem como outra pessoa, por exemplo, ir lá e fazer o serviço dele, dentro daquele contrato. Se eu quiser contratar outra pessoa, tudo bem, mas não vai ter ninguém que possa substituir, porque é a questão da personalidade, né? E não se extingue com a morte. A questão dos contratos patrimoniais, que pode ser passado aos herdeiros para realizar o pagamento, contratos bancários e financeiros e o seguro de vida, que em vez de terminar, extinguir com a morte, ele vai começar. E é isso, gente. Essa foi a nossa apresentação referente à extinção dos contratos. Caso tenha alguma dúvida, pode nos relatar e agradecer